Muito bem, meus caros. Olha, antes de nós começarmos o vídeo de hoje, dois avisos importantes. Este vídeo de hoje é só a primeira parte da longa entrevista que eu fiz com o Ugo Langoni, que é poeta, tradutor, editor, ensaísta. Nós tivemos uma longuíssima conversa aqui, durou quase 1h30, de maneira que eu achei melhor dividir em 3 vídeos, tá certo? Então hoje só a primeira parte. E o segundo aviso, não esqueçam que as inscrições para o meu novo curso, Prática de Leitura e Formação do Estilo, já estão abertas. E eu vou deixar o link para a página de inscrição aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Grande abraço, pessoal! Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. E hoje nós temos aqui a presença de um grande amigo meu, de uma pessoa pela qual eu tenho imenso carinho, que é o Ugo Langoni. Prazer ter você aqui. É uma alegria, o carinho é extremamente recíproco. Muito obrigado. Eu não preciso nem dizer o quanto eu me sinto à vontade aqui, né, de estar aqui no seu cantinho. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, nós vamos começar a nossa conversa, porque aqui nós estamos diante de uma pessoa que tem um trabalho aí acumulado. Ele é jovem, mas assim, o trabalho dele já dá para alimentar gerações, tá? De estudos, de leituras. E é um trabalho diversificado que nós vamos conhecer um pouco hoje. Tá? Então eu vou começar mostrando para vocês um pouco do trabalho do Ugo como tradutor. Tá? Então assim, olha, ele traduziu São João da Cruz, tá? Os poemas, tá? Alguns dos poemas de São João da Cruz, que quem não conhece é um místico espanhol, que foi contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila e que, enfim, tem todo um tratado de mística e tudo, mas tem poemas maravilhosos. O Ugo também traduziu a Gertrude Himmelfarb, que é uma grande ensaísta, leitura imprescindível. Também traduziu Roger Scruton. Então, também traduziu o Theodor Dalrymple, que infelizmente os livros que ele traduziu eu não tenho aqui. Mas ele traduziu também o Lionel Trilling, que é um dos maiores críticos literários, inclusive um dos críticos que eu mais gosto. E traduziu também o Bertrand Russell, o História da Filosofia. Então, vamos começar falando sobre isso, Hugo, sobre o seu trabalho como tradutor, né? A sua formação acadêmica é toda na Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde você não só cursou letras, mas também fez o mestrado e fez o doutorado sobre Santo Agostinho. É isso? Isso. Tá. Mas depois nós vamos falar. Claro. A gente volta para o seu trabalho acadêmico, porque aí nós vamos entrar num outro tema. Agora, como é que você, tendo essa vida acadêmica e tudo, como é que você foi para a área de tradução? Olha, Rodrigo, o primeiro ponto é que acho que no Brasil a gente acaba um pouco com a ideia do certo glamour do tradutor, porque digamos que ninguém vive bem de tradução no Brasil, né? E a tradução foi para mim, acho que uma alternativa viável para que eu conseguisse conciliar uma atividade remunerada, profissional, com a vida acadêmica. Porque eu já estava no mercado editorial quando eu passei para o mestrado. Fui estagiário da Nova Fronteira, lá no Rio, quando a Nova Fronteira ainda não tinha sido comprada pelo Grupo Ediouro. E aí chegou um momento que eu passei para o mestrado, eu vi que não seria possível conciliar muito bem a vida acadêmica com as exigências que eu tinha lá na Nova Fronteira.
E como eu já estava dentro do mercado editorial, já conhecia um pouco como funcionava essa vida dos prestadores de serviço das editoras, falei, bom, tradução é uma forma de me manter no mercado editorial, me conservar com os assuntos que eu gosto e conseguir ainda fazer uma pesquisa acadêmica de fôlego. E eu falei, bom, então é isso. Sem muito glamour, eu falei, ó, acho que isso aí é um bom caminho. E você tem algo assim, há alguns outros livros que eu traduzi também, mas chegou um momento que eu realmente consegui, falei, bom, tá aí alguns títulos, estou traduzindo o que eu leria. E aí foi o grande momento que eu falei, poxa, consegui ter uma vida de tradução tal qual eu desejava. Ótimo. Mas quando você começa traduzindo coisas assim... Olha, digamos que há livros no mercado que tem pseudônimos meus. Assim. Eu sei como é. Isso é bastante comum. Claro, perfeitamente. Mas é interessante, quer dizer, você percorre, faz uma carreira realmente, né? Sim. Parte desses livros, inicia por esses livros de cunho mais popular, tudo que alguns talvez não seja nem bom a gente lembrar, mas depois você começa a pegar o filé mignon, né? Olha, eu devo dizer que a gente teve um momento bom no mercado, conciliou essa minha decisão no momento em que chegaram no Brasil, começaram as tabas editoras como ou a Record, depois deu uma guinada um pouco para os temas dos quais a gente gosta. Sim. Então, por exemplo, o início das atividades dela foi muito bom para mim, né? Porque tinha títulos que eu gostaria de ler, outros que eu gostaria de traduzir, e aí deu match, né? Ótimo. E, claro, traduzir algumas coisas para Roku também, tem uma vida de tradução muito longa aí. Mas, como eu disse, infelizmente, as exigências assim da vida adulta, às vezes a tradução não consegue dar conta. Infelizmente mesmo, porque você vê, há livros que exigem um grau de dedicação tão grande de pesquisa, né? Eu nunca esqueço. Eu traduzi um livro do Marshall McLuhan, do Trivium Clássico. Ah, é verdade. Isso. Puxa, eu tenho ele aqui, podia ter separado. É um livro dos mais difíceis que eu traduzi. Sim. Tem dois livros muito difíceis. Um do Bernard Lonergan que eu traduzi. Eu lembro de fechar. Lonergan também. Eu devia ter separado. Não, tem uma pai. Mas nossa, o Lonergan deve ter sido difícil. Eu lembro de ter fechado o livro e falar assim, olha, seja o que Deus quiser, porque eu não sei se eu entendi nada do que ele disse, entendeu? Incrível. O McLuhan também teve assim, tinham textos do século XV, XVI, XVII. Só que você não ganha mais por causa disso. Claro. E você, às vezes, não tem mais prazo por causa disso. Né? Independentemente de quantos dicionários etimológicos você tem que consultar, às vezes é o mesmo prazo de um chiclete. Assim, né? Você pode... pelas próprias exigências do mercado. Uma vez que você anuncia para o mercado que o livro vai sair, você começa a dar prazo, né? Você tem livraria aí te incomodando, tá? Dependendo do grau de ansiedade que os parceiros comerciais têm. Então, acho que a vida do tradutor no Brasil ainda é muito... poderia ser melhor, né? Olha que eu nem cheguei ainda ao ponto de falar em participação de royalties, porque acho que a gente já seria um passo... muito grande, e eu acho que as editoras não estão um pouco preparadas, encareceria demais o produto, né? Mas é uma coisa que no exterior é comum, né? No exterior, me parece que... em alguns casos, né? Que o camarada lá consegue viver um pouco melhor de tradução, né? Mas enfim, é assim que o mercado editorial acaba funcionando. Agora, como editor também, a gente depois fala um pouquinho sobre isso. Estou na outra ponta também, então você vê um pouco todos os lados, né? Eu gosto de brincar que eu acho que do mercado editorial eu já tive em tudo que é lado, né? Como tradutor, como autor, como editor. Não sei se falta mais alguma coisa, assim. Agora, Hugo, assim, você traduziu autores muito diferentes, né? Ainda que essa parte do que a gente chamou aqui de filé mignon, eles todos mais ou menos caminhem numa mesma via, né? Mas eles têm temas muito diferentes, né? E linguagens extremamente diferentes, né? Quer dizer, a maneira como o Bernard Lonergan, por exemplo, articula todo o discurso filosófico dele e tudo.
e o texto mais ensaístico do Dalrymple, por exemplo, né? Ou da Gertrude Himmelfarb, são, sabe, são opostos, né? Em termos de construção de texto, de vocabulário, enfim, tudo, né? Como é que você, enquanto tradutor, trabalha com isso? Quer dizer, como é que é você passar a chave de um Lonergan para um Roger Scruton? De um Lionel Trilling para um Theodore Dalrymple ou para São João da Cruz, por exemplo? O São João da Cruz é um caso curioso, porque esse livro foi fruto de uns exercícios que eu estava fazendo de tradução de poesia, de métrica, certo, né? Eu falei, bom, como é que eu posso estudar um pouco isso? E aí, no final das contas, eu tinha uma seleção de poemas de São João da Cruz. Tenho até medo de relê-los, assim, acho que depois que eu entreguei esse livro, acho que eu nunca voltei, porque eu acho que hoje eu rabiscaria tudo, deve ter, né, coisas que me incomodariam. Mas a relação do tradutor com os livros que ele traduz, acho que exceto se você estiver traduzindo, você está na academia e está traduzindo um livro, um texto do qual você é especialista, você tem uma relação diferente. Cada novo trabalho é uma grande lufada de ar, assim, você fecha um, começou outro, parece que você abriu a janela de novo, né? O tradutor começa o livro muito empolgado e entrega completamente exasperado, você não quer mais saber do livro, né? Então, a chave é um pouco natural isso, né? Bom, terminei um, comecei outro, e agora, os graus de exigência de cada livro são muito diferentes, isso é inegável. Tem livros que exigem pesquisas, assim, muito grau de pesquisa muito amplo. Sei de tradutor que precisou viajar aos Estados Unidos para terminar a tradução de livro, por exemplo, né? E não são poucas as ocasiões que você tem que encomendar livros, sobretudo livros de crítica literária. Teve um que eu traduzi, o Pomba Escura, do Eugene Webb, que era um livro de crítica literária. Sim. Ele falava de Eliot, falava de Thomas Mann, e aí para Nietzsche. Enfim, e eu encomendei praticamente todos os livros que eram necessários para você consultar e traduzir, né? Você vê um grau de exigência altíssimo. Um livro do Dalrymple é muito mais gostoso de traduzir. Ser gostoso não significa que seja mais fácil, né? Mas realmente você traduz assim com uma leveza diferente. Embora tenha um caso engraçado de algum livro do Dalrymple, acho que foi o que foi publicado. O título era um trecho do Eliot, não com estrondo, mas com suspiro, né? Sim. Not with a bang, but a whimper. E ele citava um texto de medicina de séculos passados e tinha uma palavra que era inencontrável. Assim. Você não achava essa palavra em lugar nenhum. Dicionários etimológicos, lugar nenhum. Vou escrever para o Dalrymple. Né? E ele me respondeu. Ele falou, não faço a menor ideia do que significa, essa palavra não devia estar aí. Aí se vira, né? Ele então, respondeu isso para você? Respondeu. Falou assim, eu secamente, olha, não faço ideia do que isso significa. Foi lá E aí não vou falar para vocês onde tá, né? Porque vocês vão lá, faltou a palavra aqui. Nossa, não lembro que nem problema, hein? Isso, mas você vê que até um livro que supostamente seria mais fácil, né? Claro. Não é. Às vezes tem... Sim. E, na verdade, basta um autor botar um poema metrificado ali, citar um Shakespeare mais elaborado, que você já complica, né? Já complica a sua vida. Claro. O cara tá lá escrevendo um ensaio, mas aí botou um trecho lá de, não sei, né? Wordsworth. Aí, tem que traduzir isso. Claro. E aí você não vai traduzir de qualquer maneira. Sem você dúvida. Sentava e gastou um mês lá contando sílaba métrica. Sim, cara. Sim. Nossa, aqui é um decassílabo, tudo, até acertar. Claro. Né? Essa é um pouco a crueldade do trabalho do tradutor, assim, do cara que vive para tradução, porque isso aí toma seu tempo, claro, né? Completo. E que armas você precisa ter, em termos materiais mesmo? Quer dizer, quando você vai traduzir, você consulta uma média de quantos dicionários aí? Olha, hoje com a internet, Ficou tudo o Google te ajuda, porque o Google agrega tudo, sim, né? Sim. Então, sei lá, você consegue pegar o dicionário etimológico, você consegue pegar um glossário, você consegue fazer tudo. Mas
Mas fora isso, o que você precisa mesmo de um bom dicionário de português, cara. Entendi. Assim, para consultar, como dizia o Pedro Sete Câmara, sobretudo as palavras que você conhece, entendeu? Ótimo, ótimo. Porque é muito fácil. Acho que o principal problema da tradução hoje, pelo que eu vejo por aí, eu estou falando como editor, é que as pessoas não conhecem bem o português, sabe? O inglês é tranquilo, dependendo de um livro assim, de dificuldade média, as Sim. pessoas entendem os livros, leem bem. Mas o português, às vezes, é terrível. O cara não consegue articular as palavras em português. Não sei se é um sintoma de algum problema atual, assim, Sim. Não, eu acho que da é, eu era acho que é. Netflix, não sei, que as pessoas É, estão... O inglês é facilmente sim, assimilável, sim. mas eu acho que a dificuldade está em ter a sensibilidade para o texto da nossa língua. Isso eu sinto, assim, a sonoridade, as pessoas perderam a sensibilidade para a sonoridade da nossa Também língua. acho. Então, bom, Aliás, é uma coisa que eu encontro em a maior parte dos escritores contemporâneos perdeu completamente exato, essa sensibilidade para o som da língua portuguesa. exato, né? Para as pausas, né? Sim, Pô, não, às não, vezes você não. botar uma conjunção, troca, bota no meio da frase, olha como Claro, soa claro, diferente, claro, né? claro. E isso eu sinto demais. Até como editor, acho que eu perco mais tempo com isso do que com assim, corrigindo propriamente a tradução, né? Ah, Embora quer dizer, você ainda trabalha, então, como os antigos editores de texto. Quer dizer, você lê o que você publica e consegue mexer no texto e tudo, que isso é uma coisa rara hoje em dia, né? olha, é, eu digo, eu sempre gosto de falar que a gente tem que desmistificar também o editor. Já joguei uma pá de cal aí no tradutor falando assim, ó, não tem glamour nenhum, Sim. infelizmente. Infelizmente também não tem tanto glamour assim no editor, pela própria dinâmica do mercado editorial. Aí agora eu vou falar um pouco da experiência de editor do Grupo Ediouro, a Nova Fronteira, né? É. Não, É, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar um pouquinho mais no seu trabalho como uhum, tradutor. Depois a gente entra excelente. na questão da edição, tá? Uhum, Porque assim, eu sei que você está traduzindo agora, apesar de estar aí assoberbado de trabalho como editor, eu sei que você está traduzindo agora uma escritora pela qual eu tenho imenso sim. carinho e eu também sei que você tem, que é a Flannery O'Connor, né? Que assim é uma das nossas leituras aí prediletas. Sim. Fala um pouco sobre esse trabalho, que se é que não é um segredo Não é. de Estado, mas seria interessante a gente. Bom, se for um segredo de Estado, os seus ouvintes compram o livro e aí o Ótimo. editor fica Fica convencido pelo convencido. bolso. Ótimo. Exato. Eu andei lendo o livro de ensaios, né? Você deve lembrar que eu estava Sim, lendo o livro de ensaios da Flannery, sim, o sim. Mystery and Manners, É, e te mandei uma mensagem, Rodrigo, claro, pega isso aí, claro, que porque é isso aqui incrível. vale por... Sei lá, se eu tivesse lido só isso em 4 anos de graduação em literatura, É verdade. eu teria, sabe, tava em outro patamar. E eu falei, cara, alguém tem que traduzir isso. Eu falei, pô, mas eu não tenho como me meter a fazer isso. E lembrei do diário. A Flannery O'Connor, durante 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, conservou, alimentou um diário, que foi publicado como diário de oração. Sim. Que poderia receber. É diário de oração porque, na verdade, é ela falando com Deus Sim. mesmo, né? Numa verborragia, numa loquacidade, é uma coisa impressionante, assim, né? Você vê que você consegue vê-la rabiscando, assim, né? Pegando e todos aqueles erros de pontuação, né? É. É o diário. Tem toda a espontaneidade, então, de alguém que O que de mais, fato está abrindo o coração, né? o que mais me impressiona, e é nisso, eu acho que o que mais me faz ter um carinho por esse, o livro é muito pequeno, assim, por isso Sim. que eu falei, talvez dê para traduzir, porque quase um caderninho. O livro só tem o tamanho que tem porque a edição original colocou o facsímile lá, então você consegue ver, né? Que ótimo. E o que mais me impressiona é como você vê como a vida interior dela e a vida de escritora é completamente entremeada, né? Você vê que a aridez dela, as angústias interiores, as angústias espirituais, as próprias alegrias espirituais dela estavam sempre... A vida de escrita era parte disso, entendeu? Eu falei, bom, essa mulher tinha claramente uma vocação, né? Assim, isso aqui é uma vocação de escritora, né?
E de certa forma, talvez os escritores que estiverem assistindo vão se identificar com isso, né? Assim, se isso é uma vocação, isso é um problema interior, um problema espiritual quase, um problema de trair a própria consciência, né? Não fazê-lo seria jogar fora o que você tem que fazer, né? Como não cuidar do seu filho, por exemplo. Claro. Então eu falei, pô, vamos cair dentro no diário. Eu tinha o contato já dos detentores dos direitos da Flannery, porque essa edição que a Nova Fronteira publicou do Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, foi eu que levei para a Nova Fronteira. Que interessante. Então eu já tinha feito o meio campo, e o Edson, o editor, dono da Realizações, que tem aquela boa loucura, não, vamos fazer, né? Claro que eu quero, não sei o quê. Topou. Aí já terminei a tradução, na verdade, estou na fase de revisar. E agora o meu zelo está sendo conservar um pouco dessa característica um pouco verborrágica, espontânea que ela tem nos diários. E é uma coisa que as edições estrangeiras não conservaram. Isso aqui que interessante. Né? Exato. Eu tenho impressão, isso é uma coisa que eu vejo muito, inclusive no mercado editorial, e eles tratam um pouco o leitor como se fosse um certo tolo. Pô, o leitor não vai entender isso aqui, então vamos dar uma... só que no livro como esse cortar, sei lá, 50%, 60% do efeito que o livro tem. Bom, há alguns anos não teve aquela professora ou editora, ou sei lá eu o que ela era, que quis fazer uma edição popular do Machado de Assis. Sim, exato. Simplificar o Machado, tornar as palavras mais simples, né? Então, essa é uma visão que está disseminada. Muito. Desgraçadamente. Muito. Entendeu? Mas agora, o que me chama a atenção num livro como esse é porque esse livro não tem uma segmentação, não, vamos fazer aqui uma versão popular. Um público, sobretudo no Brasil, de um livro como esse, já é reduzido, né? Então, se você cria uma segmentação dentro disso, você mata dois públicos, na verdade, né? Claro. E mata a autora, né? Sim, você mata sobretudo, exato. Você mata a autora, isso é terrível. Né? Sobretudo. Então, dentro de alguns meses, então... não sei a data, não sei, mas em termos de produção editorial, acho que vai ser um trabalho muito simples, porque não vai exigir muito esforço, não pela qualidade da tradução, mas até pelo próprio tamanho do volume. Imagino que em breve, quem sabe esse ano aí ainda, vai depender um pouco da editora e do cronograma. E aí o tradutor já não dá tanto pitaco assim, né? Muito bom, muito bom. Mas ótimo. É demais, esse é o livro que eu recomendo, assim, não vou adiantar aqui, mas o final desse diário é uma coisa... Não, e é lindo. Eu li a edição portuguesa e tem coisas maravilhosas. A última entrada do diário assim, quem não se encontrar ali, sobretudo quem tem um pouco de vida interior assim, e vida intelectual ao mesmo tempo, tem que colocar em xeque um pouquinho o que está fazendo da vida. Que eu falo, nossa, não é possível. Assim. Tá aí a Batalha do Santo, da Santa Escritora, né? Agora, ela foi incrível, né? Foi. Em todos os ela sentidos, é demais. Ela é uma pessoa